Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti, porque Tu tens sido um Deus que tem compadecido de nossas vidas, tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem tido tolerância conosco, Pai, muitas vezes na nossa ignorância, na nossa incredulidade, mas Tu tem nos amado a Si mesmo, Pai. Muito obrigado, Deus, porque Tu tem enviado o Teu Filho para que Ele pudesse nos resgatar e assim podermos, Senhor, novamente ter uma comunhão contigo, Pai. Agora nos ajuda na jornada que precisamos e queremos chegar até o final. Prepara agora, Pai, o nosso coração para receber a Tua palavra, a nossa mente que seja que alguma cauterização seja retirada, alguma surdez em nosso ouvido seja também retirado, e assim possamos ouvir com clareza, entender e guardar em nosso coração. Pai bendito, é o Teu servo que vai ministrar nesta noite, continua dando a ele a sabedoria do alto, a revelação e a profundeza desta palavra e a facilidade para transmitir a todos nós, e que nesta noite, ao sairmos da Tua casa, entendamos mais da Tua vontade com respeito a nossas vidas e a nossa caminhada. Assim oramos a Ti, Deus, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Abre a sua Bíblia, por gentileza, fique com ela aberta no livro de Atos, capítulo 6. Eu quero ler só mais um versículo, no capítulo 8. Vá rapidamente no capítulo 8, versículo 1. Amém? Acharam? Atos é uma complementação da leitura que fizemos. Atos 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Essa aqui para complementar a nossa leitura. Irmãos, eu quero hoje, um estudo preparatório, vamos dizer assim. Próxima terça-feira nós vamos ter, o pastor Calixto estará conosco aqui, e eu não queria começar a nova sequência. Nós vamos estudar a partir, sem ser nesta terça, na seguinte, vamos começar uma nova sequência, uma nova série de estudos, que são as cartas de Paulo, as cartas das prisões, que Paulo escreveu quando ele estava nas prisões, que são as cartas de Efésios, Colossenses, Filipenses e a carta a Filemon. 4 cartas que Paulo escreve quando ele está preso na sua primeira prisão em Roma. Nós vamos iniciar essa série, sem ser nessa terça que vem, na seguinte, para que a gente comece e não tenha interrupção, né? Então, por isso, preferi hoje fazer este estudo como um preparativo para a nova sequência, porque aqui, nesse capítulo 6, até o início do capítulo 8, nós vamos ver a história deste homem, que o título da mensagem, o título do estudo é Estevão, um homem com propósito. Nós vamos ver que na vida deste homem, o propósito de Deus se concretizou na vida deste homem e até a sua morte serviu para a propagação do Evangelho. A vida e a morte de Estevão foram instrumentos, foram usados por Deus para que o Evangelho se expandisse. Então, e aqui é que começa a história. Paulo começa a ser citado, também a partir deste evento, a partir do martírio de Estevão, é que surge Paulo na história bíblica, é que começa a ser começará a ser contada a história de Paulo. Do capítulo 8, logo em sequência, no capítulo 9, já vem logo o relato da conversão de Paulo, e a partir do capítulo 9 em diante, praticamente o livro de Atos todo será dominado pelo relato de Lucas, relatando as missões evangelísticas de Paulo.
Capítulo 10 ainda tem a visão de Pedro, quando ele entra na casa do centurião, e tem aquela visão em um lençol que desce sobre a casa, cheio de comidas, que aos olhos de Pedro são comidas impuras, cheio de porco, animais que não faziam parte da dieta judaica. E aí ali Pedro converte ali aquele homem centurião, e daí para frente praticamente o relato se concentra, não exclusivamente, mas se concentra no ministério de Paulo. Então, por isso, antes de nós entrarmos nas cartas, as que a gente chama de cartas das prisões, que são essas cartas, é importante nós pegarmos no início de Atos essa chave, esse evento que faz essa mudança, porque até que o capítulo 6, nós vamos ver que Pedro vem dominando, digamos assim, ou pelo menos vem sendo a figura, o personagem que a Bíblia relata como aquele que está indo à frente no trabalho evangelístico, missionário, levando a palavra do Senhor. Ele prega e 3.000 almas são convertidas, depois ele prega a segunda vez, mais 5.000 se convertem, e tudo está girando em torno do ministério de Pedro. Só que dos capítulos 6 ao capítulo 8, nós vamos ter o relato de Estevão, que é justamente esse personagem que faz essa transição para que então inicie o ministério de Paulo, que logo mais adiante, quando Paulo é chamado, é interessante, por isso que eu trouxe esse estudo hoje preparatório para falar sobre as cartas das prisões, porque quando Paulo é convertido, quando o Senhor aparece a Paulo no capítulo 9, e depois lá no capítulo 21, Paulo quando está fazendo, 21 ou 25, quando ele está fazendo a sua defesa, já em Roma, no final do seu ministério, ele vai dizer o que Jesus falou para ele quando ele foi salvo. Quando Jesus salvou a Paulo, Jesus falou para Ananias, Ananias, vai lá na casa de Paulo, ele está cego, ele ficou cego no encontro com o Senhor Jesus lá na estrada de Damasco. Deus levanta e chama Ananias, um discípulo, para que Ananias vá ao encontro de Paulo, logo imediatamente após a sua conversão, e Deus diz para Ananias, vai lá, ora por ele, abençoe a ele, para que ele saiba, que ele aprenda que ele foi chamado para fazer a minha obra, e importa que ele vai sofrer e padecer por conta do meu evangelho. Capítulo 8 que lemos aqui diz o quê? Que Paulo botava todo mundo na prisão. Depois, ele mesmo foi posto na prisão por causa do evangelho. Então, aqui nós vamos contar a história e vamos estudar brevemente aqui o relato, explorar a vida de Estevão, esse homem que se destacou aqui nos capítulos 6 ao 8, ao final do 7, início do 8, o seu testemunho é um relato importante e nos mostra como um servo de Deus, um cristão, um servo verdadeiramente convertido, e que vive debaixo do propósito da palavra do Senhor, pode ser um instrumento poderoso para mudar a realidade da propagação do Evangelho. Estevão aqui, no capítulo 6, inicia aqui o relato de Atos capítulo 6, que a igreja estava crescendo. Veja aí o versículo 1, capítulo 6, verso 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Nós vamos ver aqui que a igreja estava prosperando, a igreja estava crescendo, o trabalho dos apóstolos, e aqui esse crescimento que está relatado no versículo 1, é o crescimento dentro de Jerusalém. Nós não podemos esquecer o que Jesus falou, pregai o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judéia, até depois aos confins da terra. Então nós vamos ver que aqui no capítulo 6, o evangelho ainda está restrito a Jerusalém. Os discípulos, os agora apóstolos, estão concentrando o trabalho missionário dentro de casa, estão evangelizando seus próprios irmãos judeus, mas Jerusalém não era uma cidade que não era exclusiva de judeus, tinha uma presença muito grande de outras nacionalidades, gregos, romanos, sírios,
egípcios. Era uma cidade muito envolvida e muito miscigenada, misturada, era uma mistura de gente. Então, eles estavam concentrando seus esforços. E no relato de Atos 2, quando o Espírito desce sobre os 120 que estão reunidos no cenáculo, se você se lembrar, você vai ver que no relato lá, desceu línguas como de fogo, e a gente talvez associe esse relato da Bíblia, línguas como de fogo, a gente logo traz para o falar em línguas dos anjos, né? Mas se você ler com detalhe, com cuidado, lá em Atos 2, diz que essas línguas como de fogo que caíam sobre eles, lhes capacitavam a falar na língua e no idioma das pessoas que estavam ao seu entorno. Os sírios ouviam eles falando na língua síria, os gregos ouviam aqueles apóstolos falando no idioma grego. Então, aquele milagre das línguas que caíram ali é um pouco além do que a gente conhece na nossa realidade pentecostal, de achar que ali tão somente eles falaram em línguas angelicais, eles falaram em outros idiomas compreensíveis aos ouvintes que estavam ao seu entorno, tanto que eles diziam, e era uma mistura, irmãos, ali, era uma mistura de línguas angelicais com os idiomas das pessoas, porque alguns interpretavam, eles estão bêbados, e ao ouvirem eles falando em outras línguas e achando que estavam bêbados, podemos interpretar e entender que eles estavam falando em línguas angelicais, como nós conhecemos. Aí o carismático, né, começa a falar em língua aí começa lá, e aí aquilo soava aos ouvidos deles dizendo, estão bêbados. Mas se você ler lá, tem outros que diziam, esses homens não são judeus, estão falando nos nossos idiomas? Irmão, o Pentecostes, a descida do Espírito, foi um milagre que, de uma hora para outra, vamos pegar aqui para trazer para a nossa realidade, um índio tupi-guarani passou de uma hora para outra a falar em inglês. Então, esse foi a descida das línguas como de fogo. E varreu Jerusalém, aquele poder do Espírito, foi como um poder glorioso, e os discípulos foram instrumentos do Senhor naquela cidade, e por isso aqui no capítulo 6, verso 1 diz, multiplicando-se o número dos discípulos, cresceu rapidamente, o Evangelho rapidamente cresceu em Jerusalém, e como tudo que está agradável, e como tudo que está confortável, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Quando nós estamos no Monte da Transfiguração, nós queremos fazer uma tenda para Elias, outra tenda para Moisés e uma tenda para Jesus, e não vamos mais sair daqui. Foi o que aconteceu quando Pedro, Tiago e João viram Jesus se transfigurarem lá no monte, e foi algo tão glorioso, tão maravilhoso, que eles disseram, não quero mais sair daqui, vamos ficar aqui, que o negócio aqui é que é bom. Lá, enquanto naquele cenário, lá embaixo do pé do monte, os outros 9 discípulos estavam num pega para acertar ali, tentando expulsar o demônio daquela criança, e não conseguiu, mas os 3 estavam num lugar agradável. Aqui é que é bom, vamos montar uma tenda e vamos ficar aqui. Assim estavam esses discípulos. Essa multidão de gente que converteu-se, estava justamente num lugar agradável. E o corpo de Cristo, a igreja, estava cumprindo o propósito para o qual Jesus havia estabelecido. Ide, pregai o Evangelho e fazei discípulos. Foi a missão que Jesus entregou a todos nós. Nós temos que ir e fazer discípulos. Mas essa multidão de discípulos, como naturalmente tudo que vai crescendo, uma empresa pequena, que tem apenas o dono da empresa e a família ali, o empresário, ele é o caixa, ele é o comprador, ele é o entregador, ele monta o que precisar montar, ele faz tudo. Mas quando o negócio vai crescendo, o empresário, a pessoa, não tem mais condição de fazer tudo. Não dá mais para fazer todas as coisas, você tem que trazer pessoas, funcionários,
para auxiliar e delegar tarefas, para que agora você vai ter que contratar um motoqueiro para fazer a entrega dos produtos que foram vendidos. Depois você vai ter que contratar um vendedor, porque você está crescendo, agora você tem que administrar o negócio e tem que ter alguém só para vender. Como toda relação humana, como todo organismo social humano, quando vai crescendo, precisa de uma organização, precisa de ter desenvolver mecanismos e estruturas para se organizar. O que acontece aqui no capítulo 6 é que surge um problema, a igreja está crescendo. Irmãos, imagine só, de um dia para o outro, uma igreja que era de 120 pessoas, capítulo 2, era uma congregação de 120 pessoas. No dia seguinte, ou melhor, no mesmo dia, que eram só 120, o pastor pregou e 3.000 almas aceitaram. Então, uma igreja de uma hora para outra, de um minuto para o outro, literalmente, de uma hora para outra, saiu de 120 para 3.120 membros. Aí Pedro, não satisfeito, vai lá e prega de novo, mais 5.000 pessoas aceitam. Então, só nessa matemática aqui, já são 8.120 membros. Assim, ó, pá. Então, vai ter problema, irmão. Você com uma igreja de 50, 100, 120 pessoas, já dá dor de cabeça. Imagine uma igreja que de um dia para o outro, só tem apóstolo, só tem pregador da palavra, só tem as pessoas que são responsáveis para ensinar, orientar. De uma hora para outra a igreja, explodiu. Essa igreja, meus irmãos, quem dera nós estivéssemos nesse mover. O mesmo Deus que agiu nesta igreja está disponível, está à disposição hoje de nós, para agir por meio de nós, no mesmo poder, na mesma autoridade, na mesma unção, para fazer esse crescimento multiplicar de forma assim extraordinária. Isso é um milagre. Então essa igreja naturalmente vai ter problemas, e o primeiro problema que surge aqui é justamente a dificuldade do distribuir a distribuição diária de mantimentos, de cuidados, de cestas básicas, de atenção para as pessoas necessitadas. E os necessitados aqui eram as mulheres viúvas de cristãos gregos. O problema era que as viúvas dos crentes gregos estavam sendo, aos olhos deles, desprezados no cuidado e na assistência social. Ou seja, a igreja estava preferindo cuidar das viúvas judias em detrimento das viúvas dos gregos. É o clubinho. Não, já que o evangelho... Aí, se nós associarmos e pensarmos um pouquinho, Paulo diz lá em Efésios, ele vai dizer: o evangelho, a salvação é primeiro para o judeu, depois para o gentio. Acho que na cabeça dele já estava assim: primeiro os judeus, depois os gentios. E aí começa o atrito. E então, meus irmãos, a igreja está cumprindo até aqui o propósito que Deus estabeleceu para o seu povo: pregar o evangelho e fazer discípulos. Os apóstolos estavam pregando, salvando pela pregação, promovendo a libertação e transformação, e estavam ensinando, mas surgem outros problemas. E agora, o que nós precisamos fazer? E aqui surge então uma segunda necessidade que vai aparecer no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, que é o cuidado. Nós temos que ensinar a palavra. Irmãos, nós não podemos perder o foco da missão. Eu falava aqui, acho que há 2 domingos atrás, sem ser domingo passado, domingo retrasado, ou há 2 domingos atrás. Nós não podemos perder o foco da missão que o Senhor nos deu. Às vezes nós estamos preocupados a igreja está crescendo, nós temos que desenvolver mecanismos para gerenciar a igreja melhor, e a gente começa a focar nos mecanismos de gerenciar a igreja. Como é que eu posso controlar melhor os meus membros? Como é que eu posso saber e gerenciar quantos salvos e novos convertidos tem na igreja? Eu tenho que fazer um relatório. Tenho que fazer um relatório de visitantes. Cria-se um relatório. Aí você pede, esse relatório precisa ser apresentado semanalmente ou mensalmente. E aí
estabelece uma rotina para gerenciar o crescimento. Aí você fica, cadê, pastor Jean, cadê o relatório? Por que você não trouxe? Aí a gente fica brigando, eu esqueci de fazer o relatório, faltou isso aqui, e a gente fica perdendo tempo e gastando energia. Irmãos, não estou dizendo que uma coisa precisa deixar de ser feita em detrimento de outra, mas o que eu estou querendo falar é o foco. Conforme vamos crescendo, vamos tendo que desenvolver essas coisas, e a gente vai perdendo o foco, a gente se concentra nos controles, no relatório que não foi apresentado, na prestação de conta que não foi feita, e esquecemos do principal, que é ganhar vidas para Jesus. Aqui estava surgindo esse segundo problema, a necessidade do cuidado, das questões dos necessitados. A partir daí, então, os discípulos, os apóstolos, foram confrontados. E aí, apóstolo, o que nós vamos fazer agora? Temos um problema. Como dizem os americanos lá na NASA, né? Houston, we have a problem. Agora, o que resolvemos? Os apóstolos disseram, não é lícito. Olha foco, irmãos, olha o que é foco. Os apóstolos podiam nessa hora, vamos desenvolver um mecanismo aqui. Pedro, tu vai cuidar disso. João, tu vai fazer aquilo outro. Tiago, tu vai ser responsável por isso. O foco deles era ensinar. O foco deles era ganhar vidas. O foco deles era levar o evangelho. O foco deles era discipular. Diante do problema, o que eles fizeram? Não, o nosso objetivo é cuidar da palavra. O nosso objetivo é ensinar. O nosso objetivo é trazer e nos dedicar à oração e à proclamação da palavra. Vamos fazer o seguinte: reuniram os discípulos, reuniram a congregação, vamos estabelecer critérios aqui e vocês estabeleçam pessoas que serão responsáveis para cuidar disso aqui, do cuidado da mesa, do cuidado dos necessitados, pessoas que vão se concentrar para resolver este problema no meio da igreja. E nós vamos continuar com o objetivo, pregar a palavra, ensinar a palavra, discipular a igreja, ensinar sobre o Messias, falar sobre Cristo. Então, irmãos, nós precisamos, cada um de nós, por isso Paulo escreve repetidas vezes sobre a questão do corpo, e que todos nós somos membros de um corpo, porque ele tem essa compreensão. Não dá para todos fazerem a mesma coisa, não dá para todos cantarem, não dá para todos pregarem, não dá para todos cuidarem dos órfãos e dos necessitados. Cada um tem um dom e um chamado para desenvolver, e assim nós vamos construindo um corpo de Cristo, edificando, cuidando uns dos outros e cumprindo a missão principal, que é levar o evangelho, que é salvar o perdido e discipular aquele que foi alcançado pela palavra. Veja que tudo trabalha, irmãos, para esse objetivo. Se os apóstolos param de pregar o evangelho, se os apóstolos param de discipular, talvez Deus pudesse fazer com que o evangelho chegasse de outras maneiras, porque os propósitos do Senhor de maneira nenhuma serão frustrados. Mas eles entenderam o meu foco principal, a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade principal é pregar, ensinar. Isso é cuidar do rebanho. Eles então eles apenas estabelecem um critério, que está no versículo 3. O critério é: escolham entre vocês aí 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. É preciso, irmãos, no trabalho do Senhor, é preciso nós crescermos, mas também delegarmos e transferir aquilo que é possível para pessoas, nos auxiliarem na condução do rebanho. Só que tem que ser pessoas que sejam como estas qualificações que os apóstolos colocaram. Eles não queriam ao seu redor, os apóstolos não queriam que estivessem ao seu lado pessoas que fossem de má reputação. Os apóstolos estão cheios do Espírito Santo, Pedro anda e a sua sombra cura. Mais na frente aqui, Paulo ainda não estava no jogo, né? Paulo só vai depois. Mas só que mais na frente, Paulo enxuga o suor com um lenço e cura pessoas.
Lá Pedro e João andando na frente da porta do templo, na porta chamada Formosa, olha para aquele homem e diz: não tenho ouro nem prata, levanta e anda. E anda. Imagina esses homens trazendo para perto de si cooperadores, trabalhadores que não tivessem ao mínimo do Espírito Santo em suas vidas. Então, quando crescemos, precisamos delegar, mas trazer pessoas que são reconhecidamente de boa reputação no meio da comunidade, e não só numa reputação interna, da comunidade internamente, mas nós vamos ver aqui na frente, falando sobre Estevão, que foi um dos escolhidos, essa reputação tem que ser dos de dentro e dos de fora, como Paulo escreve a Timóteo. Quando Paulo vai escrever para Timóteo lá e coloca as qualificações do obreiro que precisa ser colocado no ofício da casa do Senhor, ele diz, uma das primeiras coisas, ele diz, tem que ser irrepreensível, 2 Timóteo capítulo 3, irrepreensível, e ele vai discorrendo lá e diz, que seja de boa reputação dos de fora. Se nós chegarmos aqui e perguntarmos dos irmãos, o que o teu colega de trabalho fala de você? Ele vai falar bem de você? Não, esse é um servo de Deus. Esse é um homem cujo mundo não é digno, né? Como o escritor de Hebreus diz. Essa é uma mulher fiel. Veja que o critério dos apóstolos para a escolha desses diáconos foi boa reputação dos de dentro e dos de fora. Sejam cheios do Espírito e também tenham muita sabedoria, porque, irmão, lidar com conflitos, problemas, dilemas, situações que naturalmente no convívio social vão existir, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Falando na hora da dificuldade, não, para distribuir mantimento, não, primeiro para mim, que eu sou mais velho, não, primeiro para mim, que eu estou viúva há mais tempo, primeiro. Tem que ter sabedoria para se ocupar. Então, quando crescemos, precisamos delegar, mas delegar para pessoas que também sejam cheias do Espírito, sábias e que tenham boa reputação. Irmãos, e delegar não é delargar. Você entendeu o que é delegar e delargar? O que é delargar? Elton, essa missão é tua. Te vira aí, quer nem saber. A missão é dele. Está delargando. Entregou uma missão e largou na mão do cara. Ele está lá, feito uma barata tonta. E aí, como é que faz isso aqui, aquilo outro? Delegar é passar a tarefa, mas acompanhar, orientar. Te vira que o filho é teu. Não, irmão, não é assim não. Os apóstolos não fizeram assim. Transferir responsabilidade é colocar uma incumbência sobre alguém de boa reputação, cheia do Espírito, sábia, que tem capacidade para fazer aquilo, mas também é supervisionar, acompanhar. Foi o que os discípulos, os apóstolos aqui fizeram quando transferiram essa incumbência de cuidar dos necessitados para esses 7 homens. E foram 7 escolhidos, e nós vamos ver aqui, eu pincei aqui a história de Estevão, até porque a Bíblia dá relevância dos 7 escolhidos, a Bíblia, por uma razão de Deus, pela soberania de Deus, escolheu contar o relato de Estevão. Não significa que os outros eram de menor importância, não, eram homens qualificados também, eram homens que preenchiam esses requisitos, mas as Escrituras preferiram falar e contar o relato de Estevão, e nós vamos verificar aqui que na vida de Estevão, no 6º capítulo de Atos, nós vamos ver aqui que nós temos 4 características de Estevão que fazem dele um cristão exemplar e que mostram como ele desenvolveu a sua vida com o propósito para a qual ele foi chamado. Pastor Jacó quer contribuir, mas fale aqui no microfone, pastor, por favor. O interessante é que a carga foi dada segundo a capacidade para carregar aquela carga. Não foi, podia ser maior a capacidade, tanto é que teve Estevão, né? Mas não poderia ser menor. Então aí a sabedoria dos
dos apóstolos, e eles também, eles não selecionam, eles poderiam fazê-lo, mas eles delegam para a igreja a responsabilidade de identificar quem no meio dela tem condição para suprir a necessidade dela. Isso é interessante, né? Obrigado, pastor. É interessante mesmo, porque não foram os apóstolos que escolheram. Escolhei dentre vós, homens, só tem que ter esses requisitos: cheios do Espírito, sabedoria e que sejam de boa reputação. Esse é o critério. Quem dentre vós tem essas qualificações? E a igreja selecionou. Irmão, tem o pastor. Aqui isso dá uma lição muito grande para nós. O pastor não tem a última palavra. O pastor não é o sabichão. Aquele que está à frente não é o sabe-tudo. Nós não temos que saber dar todas as respostas para os dilemas e os problemas que surgem no meio da igreja. Convide e chame a igreja, igreja do Senhor, congregação que você dirige, o lugar onde você está. Temos um problema, vamos orar ao Senhor. E eu sinceramente não sei o que dar de solução. Seja humilde. Aquele que está na liderança tem que ser humilde. A resposta não está sempre em nós. O Espírito que age por meio do pastor e da liderança também age no meio da congregação. E o Espírito pode revelar a alguém: olha, pastor, por que a gente não faz isso? Dirigente, por que nós não fazemos esse caminho? A congregação, e no final das contas, o Senhor tem compromisso com a igreja. Não é só com homens individualmente. Então nós temos que ter essa sabedoria de olhar e ver. Quem escolheu esses 7 homens aqui foi a própria igreja. Foi a assembleia. Por isso nós somos a Assembleia de Deus. A Assembleia do povo de Deus, de Atos capítulo 6, escolheu. Exatamente, a Assembleia de 8.000 e... já mais de... não é uma matemática exata, mas para mais de 8.000 membros. A Assembleia escolheu aqueles 7 homens, para fazerem e se ocuparem desta missão. E eles estão concentrados neste propósito. O propósito desses 7 homens era de cuidar dos necessitados, enquanto o propósito dos apóstolos era de pregar. Olha só, até rima, né? O propósito deles era de cuidar, o propósito dos apóstolos era de pregar, de ensinar, discipular aquela igreja de 8.000 membros. Olha, irmãos, que colheita maravilhosa. Não foi à toa que Jesus falou e que eles seriam pescadores de homens. Era cada tarrafiada, vinha um monte de peixe, né? E aí tem que tratar o peixe. Quando vem para a rede, tem que tratar, né? Senão, se vier o peixe todo cheio de escama, cheio de bucho, não dá para fazer uma caldeirada. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, a vida de Estevão. 4 características da vida de Estevão que faz dele um cristão exemplar e que o torna um homem que vive o propósito para o qual ele foi chamado. Aqui no item A, ele tinha uma vida, a primeira coisa, que era irrepreensível. É a boa reputação. A igreja reconhece nele uma boa reputação. Mas os seus adversários também viam nele uma boa reputação. Essa boa reputação, como eu já adiantei há minutos atrás, diz respeito a um conceito elevado de uma pessoa que tem sinceridade, que é honesta, que é íntegra, segundo o conceito da própria congregação e segundo o conceito da vizinhança. Essa boa reputação desses 7 homens, e que eu estou destacando também na vida de Estevão, não é limitada apenas aos membros da igreja. É uma boa reputação dos de fora. Se você ver com cuidado, você vê aqui no versículo 7, que alguns eram da sinagoga chamada Libertos e que se levantaram para confrontar Estevão e não conseguiam vencê-lo. Então, ele era alguém que tinha palavras poderosas, tinha uma mensagem poderosa, mas tinha um testemunho condizente e fiel às suas palavras. O seu caráter era condizente com o de um verdadeiro filho de Deus. Estevão era convertido. Pergunte assim para o seu irmão: você é convertido? Você tem boa reputação?
Irmão, boa reputação aqui não é ser bonzinho, não. É boa reputação segundo o padrão da palavra, segundo o padrão de Cristo. Não é boa reputação segundo os conceitos do mundo. Ele era alguém que tinha uma reputação de verdadeiramente um servo do Senhor. Como a mulher lá de Sunem, a Sunamita, que fala para Elias, né? Este aí é ela não fala que ele era um profeta. O testemunho da mulher para ele não era, vejo aí um profeta é cargo. Lá veio o pastor não é reputação. Nos dias de hoje, ser pastor, inclusive, pode trazer maus lençóis. Pastor hoje não tem boa reputação. Antigamente, você dizia, não, eu sou pastor. Ah, isso aí é homem sério. Hoje em dia, falar que pastor, o que a pessoa vai dizer? Trambiqueiro, ladrão, explorador de crente, explorador da fé alheia. Olha a reputação de que é ser pastor. Hoje em dia, dizer que é pastor não é muita coisa, não. Mas aquela mulher falou para Elias, Elias ou Eliseu? Me confundi. Eliseu, né? Veja aí um profeta de Deus. Não. Vejo aí um santo homem de Deus. Profeta é cargo, meu irmão. Tem falso profeta e tem profeta verdadeiro. Mas santo homem de Deus, ele é santo onde quer que seja, independente do cargo. A mulher que é santa, ela é santa, e isso é qualificação do caráter da pessoa. Aquela mulher falou do caráter do profeta Eliseu. Ele é santo. Estevão era esse homem de boa reputação, irrepreensível. Alguém que, no círculo interno da comunidade, no externo, era respeitado. Irmãos, a nossa pregação terá muito mais crédito se nós pregarmos e vivermos o que pregamos. Nós pregarmos que Jesus ama, Ele te ama, Ele não sei o quê, e você não for um exemplo de amor para aqueles que te fazem mal, a nossa pregação será, não digo que, posso dizer diminuída, não digo que invalidada, porque só a palavra de Deus, ela é poderosa, mas perderá o impacto. Estes homens aqui fizeram o que fizeram, porque eles pregavam uma palavra que eles viviam. Quando João escreve a sua primeira epístola, aquilo que vimos, ele escreve, primeira carta de João, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que as nossas mãos e nós tocamos, o verbo vivo de Deus, eles viram, tocaram, e a experiência com Jesus mudou todos os sentidos daqueles homens. Os olhos deles mudaram quando enxergaram a Jesus, o verbo vivo, e a experiência com Jesus transformou a fala, transformou o caminhar, transformou a forma de pensar, transformou a forma de enxergar o mundo. Irmãos, se a palavra de Deus, se não nos transformar, nós temos que repensar qual foi a nossa experiência de salvação. Se o fato é muito diferente conhecermos sobre Jesus, de conhecermos a Jesus. Muitos conhecem as histórias de Jesus, mas e o Jesus da história? Conhecemos Ele de andar com Ele? Esses homens viviam, andavam, caminhavam com o Jesus, não baseados em uma história que se repetia sobre Jesus. Nós repetimos, irmãos, se nós refletirmos e pararmos para pensar, nós muitas vezes só contamos as histórias de Jesus, mas o Jesus da história muitas vezes está longe da nossa vida. Boa reputação significava essa vida irrepreensível. Ele tinha, Estevão, como um cristão exemplar, um homem que vivia o propósito que foi chamado, fazia obras irrefutáveis. Versículo 8, leia comigo aí o versículo 8. Capítulo 6, verso 8. Estevão, olha aí, ó. Cheio de quê? Cheio de fé e de poder. Fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja que ele não estava cheio
de teologia, apesar de teologia ser importante para nós, e por isso estamos incentivando os irmãos a participarem do curso de teologia. Mas, irmãos, não adianta nós enchermos a nossa cabeça de informação se o coração está seco. Vamos ter uma fé, como eu posso dizer, uma fé que caminha pelo deserto, uma fé árida, uma fé que é só racionalidade, uma fé férrea, pode ser, acho que, uma fé que é só razão, que é só pensamento. Mas, por outro lado, se nós não colocarmos nada na cabeça, não colocarmos informação bíblica na cabeça, se nós não colocarmos conteúdo na cabeça e vivermos apenas de uma fé da emoção, do coração, será apenas uma fé de experiências e emoções. Exemplo, pessoa que está seca na cabeça da palavra, não tem a Bíblia na cabeça e só quer viver experiências, precisa de uma luz baixa, de uma fumacinha, de um tecladinho ao fundo, para sentir a emoção. Hoje Jesus estava aqui, eu senti. Mas Romanos capítulo 12, Paulo nos chama para uma vida de transformação da mente. E no final do versículo 2 ele diz: transformai-vos pela vossa compreensão, pelo vosso entendimento, para que compreendeis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. E esse é o vosso culto racional. Então veja que fé é razão e coração. É o que Estevão estava aí, cheio de fé. Posso colocar essa fé que ele estava cheio de graça na minha versão aqui. Ele estava cheio desse poder, ele estava cheio desse ânimo, dessa alegria. É o coração, é o ânimo, é a emoção. Por isso que Jesus fala e resume os mandamentos: ama o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com tudo que você é coração, emoção. Portanto, uma fé que vai para o culto, firme nas promessas do Senhor Jesus, firme na... Meu irmão, cadê? Agora o camarada, eu gosto sempre de citar o Mário, porque ele tem uma fé, com essa fé cheia da graça. Firme nas promessas. Irmão, fé é mexer o corpo, é abrir a boca. Às vezes o pastor vem aqui: irmão, abre a boca, dá glória a Jesus, bate palma, porque fé também é mexer as coisas. Fé também é mexer o corpo, é se envolver com tudo. Irmão, faça um teste, acorde de manhã e fala para você assim: bom dia. Aí no dia seguinte você acorda de manhã e vai para frente do espelho e diz: bom dia. Você vai ver que vai mudar a tua alma, o teu coração vai mudar, o teu corpo vai vibrar de uma forma diferente. Então, Estevão estava cheio do poder de Deus, ou seja, o que ele fazia, sinais, prodígios, milagres, não era por meio dele, era pelo poder de Deus que nele operava. Mas ele estava cheio de graça. A minha Bíblia traduz cheio de fé por cheio de graça. Ele estava cheio de razão e emoção. Paulo fala aos Filipenses: tudo que é lícito, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Coloca a Bíblia na cabeça, estuda a palavra do Senhor, compra uma chave bíblica e vai estudar, irmão. Nós temos que desmistificar e dizer assim: não, estudar é só coisa de batista e presbiteriano. Irmão, a gente tem que estudar também, tem que encher a cabeça de conteúdo, tem que se preparar. Eu volto a falar, Pedro era cheio do poder do Espírito, sim ou não? Paulo era cheio do poder do Espírito, sim ou não? Quantas cartas Pedro escreveu no Novo Testamento? 1 e 2 Pedro, estou confundindo com João. 2 cartas. Quantas cartas Paulo escreveu no Novo Testamento? 13. 13 cartas. Mas por quê? Paulo era doutor da lei, estava com a cabeça cheia da lei, cheio de Bíblia, cheio de palavras, cheio de conteúdo. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele se encheu daquilo que lhe faltava, do Espírito Santo que lhe deu poder e autoridade. Então, irmãos,
Obras irrefutáveis virão quando nós nos enchermos do poder e da graça e da fé do Senhor. Sinais, prodígios, milagres, as coisas acontecerão. Isso torna Estevão um cristão extraordinário. Ele era irresistível na sua palavra. Do versículo 9 até o 14, você vai ver aqui, versículo 10. Não podiam resistir ao quê? Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. Muitas pessoas se levantaram, agora a gente vai pegar Estevão em alguma coisa. Falavam, e ele sabiamente sabia dar as respostas. Mas olha só, sabedoria. Para ser sábio, não tem que ter conhecimento também? Cheio de sabedoria e ao Espírito, ou seja, ele tinha conteúdo, tinha Bíblia, tinha a palavra de Deus, tinha mandamento no seu coração. E aí o Espírito é muito mais fácil. Saco vazio não tem o que tirar de dentro, mas saco cheio de Bíblia, cheio de palavra, cheio de louvor, cheio de adoração, cheio de humildade, é daí que o Espírito Santo tira e dá sabedoria, e fala, e ele se tornou irresistível. O que ele falava, nenhum dos seus adversários, e olha que eram poucos não, eram as pessoas das sinagogas dos libertos, eram dos sirineus, era um outro grupo, os alexandrinos eram o terceiro grupo, o grupo da Cilícia se levantou contra ele, o grupo da Ásia se levantou contra ele, 5 grupos, vamos ver se esse cara é bom mesmo. Mas Estevão, cheio de sabedoria, e pelo Espírito do Senhor, era irresistível. Irmãos, temos que fazer a nossa parte também. Temos que ser guiados pelo Espírito, mas a nossa parte que nos cabe, precisamos fazer. E por último, ele tinha uma paz inexplicável, que é o versículo 15, depois de terminar tudo, levantaram falsas testemunhas, não conseguiram pegar Estevão em nenhum erro. Então vamos fazer o seguinte, vamos levantar testemunhas falsas, para ver se agora a gente consegue condenar a Estevão. A mesma estratégia que fizeram com Jesus, fizeram com Estevão. Levantaram testemunhas falsas, para pegá-lo em algum engano, mas só assim para pegá-lo, porque na palavra ele era irresistível. Mas as pessoas, veja que são os de fora, que diziam, versículo 15, leia comigo aí o versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, como o rosto de um... olha para o rosto do seu irmão aí. Olha para esse anjinho que está ao seu lado aí. Olha o rostinho de anjo do Paulo. Olha o rostinho de anjo do Paulinho aqui. É o que que Jesus falou, que a paz que excede todo entendimento encherá o vosso coração. Paulo escreve isso aos Filipenses. Jesus falou que ele daria-nos a paz. A minha paz eu vos dou, e não vos dou como o mundo dá. Estevão estava sendo um reflexo deste Cristo que habitava dentro dele, e mesmo num cenário de adversidade, de engano, as pessoas estavam enganosamente colocando ele para a morte, mas ele estava em paz. Paz, paz, perfeita paz, 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 gloriosa paz, quando Cristo minha alma salvou, deu-me doce paz. É isso que Jesus faz, ele está lá na cova dos leões, ele está lá na fornalha de fogo ardente, ele está lá perto de ser apedrejado, ele está lá a ponto de perder a sua vida, mas as pessoas olham para ele e veem um rosto de anjo. É a paz que excede todo o entendimento. É o príncipe da paz que nele habita, é o príncipe da paz que quer habitar em mim e em você, em meio ao cenário de desilusão, em meio ao cenário de perseguição. O príncipe da paz está conosco, meus irmãos. Veja que Estevão está refletindo uma paz inexplicável, porque ele está a ponto de perder a sua vida. E aí então vem o verso 7.
aliás, perdão, o capítulo 7. Aí enganaram, inventaram uma história falsamente, perguntaram de Estevão, capítulo 7, verso 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: é isso mesmo que estão falando? Qual era a mentira que haviam contado e estavam atribuindo a Estevão? É que Estevão, segundo os seus acusadores, estava pregando contra o templo e pregando contra os costumes da lei de Moisés, que não era o que ele estava fazendo. Capítulo 7, eu pulei essa leitura, depois você faz a leitura do capítulo 7 inteiro, você vai ver o discurso de Estevão, quando o sacerdote pergunta, o sumo sacerdote pergunta: é isso mesmo, Estevão? É isso que eles estão falando? Você realmente está pregando contra Moisés e contra o templo? E aí o capítulo 7, até o versículo 53, é a defesa de Estevão. E você vai ver na defesa de Estevão que em nenhum momento ele está pregando e falando contra a lei. Ele inclusive começa a sua mensagem, a sua pregação, começa a partir de Arão, desde a chamada de Arão: sai da tua terra, da tua parentela, passa por Moisés, depois passa por Davi, depois chega a Jesus, e este Jesus é que está aqui terminando o seu discurso. Então Estevão está sendo acusado falsamente, mas ele está em paz, e ele vai ser levado à morte. Ele confrontou o capítulo 7 inteiro, até o verso 53, é o confronto de Estevão em relação aos líderes que falsamente lhe acusam. Ele expõe a verdade do Evangelho, que vem desde Abraão até chegar a Jesus. A mensagem de Estevão está condenando o legalismo e a rejeição de Cristo, que os sacerdotes e sumos sacerdotes estavam fazendo. E ele, na verdade, ao fazer isto, ele produz uma ira muito forte, e faz acender uma ira muito forte naqueles homens, e que rejeitam a palavra do Senhor. O evangelho que Estevão está pregando está justamente confrontando aqueles homens com a verdade do evangelho. Mas volte só um pouquinho aqui no capítulo 6, ainda, versículo 7. Apesar da liderança do sumo sacerdote estar confrontando a Estevão, olha o que diz o capítulo 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja que dentre os sacerdotes do templo, muitos se converteram à palavra do Senhor também. Estevão estava fazendo o que Jesus mandou que ele fizesse, pregar o evangelho, e pregou o evangelho para o sumo sacerdote, para os sacerdotes. Muitos já estavam se convertendo. Estevão não temeu, confrontou o evangelho. Irmãos, o evangelho não é uma mensagem que tem que ser adaptada conforme o ambiente. O evangelho é a verdade de Deus que liberta. Mas o evangelho é confronto. O evangelho nos põe contra a parede. Ou vem para a vida ou vai morrer. Ou segue o caminho da vida ou vai seguir o caminho da morte. Não tem jeito. O evangelho confronta. O evangelho nos coloca numa posição desconfortável. E foi o que Estevão fez aqui. E isso, ele não temeu confrontar aqueles homens, ainda que pelo preço da sua vida, ainda que ele levasse como consequência a sua morte. Mas Deus tinha um propósito na vida de Estevão, mas Deus também tinha um propósito na morte de Estevão. Por isso que é Estevão um homem com propósito. A morte, enquanto Estevão foi condenado, confrontou as lideranças, eles se levantaram e a partir do versículo 54, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes. Essa expressão é interessante, né? Assim, ó, vou te pegar, seu cabra. Eu te pego, seu miserável. Rilhava os dentes. Era uma ira tão poderosa. O evangelho impactou tão poderosamente aqueles homens que eles ficaram em uma posição tão desconfortáveis que eles eu não aceito isso não.
Que sermão poderoso, né? Também um homem desse, cheio de poder, cheio de fé, cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio de boa reputação, meu irmão. O evangelho na sua boca, na boca de um crente, de um convertido, irmãos, é poder de Deus para transformar. Não somos nós, mas é o evangelho passando e fluindo por vasos santificados. Nós somos apenas vasos por onde o evangelho vem e vai. A mensagem é que é poderosa. Nós somos vasos, o azeite é que importa. Não é o vaso. Então era poderoso. E aqui ele então tem a visão, começa a ser apedrejado, tem aquela visão de Cristo assentado no trono à destra de Deus. Ele enxerga Deus o Pai, ele enxerga Cristo à destra do Pai. E ele está relatando, meu irmão, imagina isso, pegando pedrada e falando, eu estou vendo o Pai. Os céus estão abertos diante de mim. E os homens, cala essa tua boca, seu miserável, e tacando pedra, e ele com o rosto de anjo, sofrendo pedradas. E você, quando pega uma cachuleta, já quer, você é que rilha os dentes contra, né? Pegou uma cachuleta e... Estevão estava lá, pegando pedrada. Eu vejo os céus abertos, o Pai está em pé para me receber, e vejo a Cristo, esse Cristo que eu estou pregando para vocês, sacerdotes e sumo sacerdote, Ele está aqui olhando para mim, e Ele vai pregando e vai falando, e este ato Ele diz, não imputes, ó Deus, este pecado a estes homens. Irmãos, esse homem estava tão cheio de Deus, que ele fez o que Cristo fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A vingança não é sua, irmão. A vingança é de Deus. Deixa que Deus sabe. Davi, quando estava sendo fustigado, não, deixa esse... esqueci o nome do homem lá, que chamava Davi de cachorro morto, de não sei o quê. E Davi, não, deixa ele falar, porque se Deus permitiu que ele se levantasse para falar, deixa que Deus tome providência. Deixa falar, irmão, só seja cheio do Espírito, só se coloque na posição. E o desejo e a morte de Estevão tem um propósito. O propósito da morte de Estevão era tirar aqueles discípulos daquele lugar confortável, que era Jerusalém, olha, irmãos, uma igreja de 8.000 membros, deve ser legal, né, congregar numa igreja dessa? 8.000 membros sendo pastoreados por Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé vai chegar e, imagina Tomé, entrou um crente novo convertido, mas é verdade mesmo? É verdade, eu também não acreditava não, mas eu toquei nas feridas do lado, eu toquei na mão, meu irmão, então creia, é verdade, eu vi. Imagina ser pastoreado por esses homens que viram Jesus, como era agradável essa igreja, irmão. Mas precisou vir a prova, precisou Estevão morrer. O texto vai dizer no capítulo 8, todo mundo fugiu, só ficou lá os apóstolos. A morte de Estevão teve o propósito de fazer a igreja expandir e seguir para cumprir. Qual é a missão que Jesus deu? Ide aonde? Pregar o evangelho e fazer discípulo, mas onde? Não, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins. Estava todo mundo, não, vamos ficar em Jerusalém que é legal, aqui, poxa, que sermão de Pedro, que pregação de Tiago. Aí Deus manda vir uma prova, mata Estevão aí, cheio de poder de Deus, homem, manda matar, vou permitir matar. Agora, meu filho, vai todo mundo embora. E naquela visão, e vendo o primeiro mártir, foi o primeiro que morreu, no relato bíblico, o primeiro homem a ser morto por amor a Cristo e por amor ao Evangelho, que está relatado nas Escrituras. Se você olhar, todos os outros apóstolos, nenhum relato de sua morte está na Bíblia, todos foram relatados em outros documentos, mas Estevão foi o primeiro mártir registrado para mostrar que vale a pena morrer por Jesus, e nem na hora da morte, o que o salmista no Salmo 23 escreveu, é verdade.
Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Estevão está mostrando que o Salmo 23 é verdade, ele está morrendo, está no vale da sombra da morte, mas está lá Deus, o Pai, em pé. Tá? Jesus, o Cristo, intercedendo e olhando, vai meu filho, eu estou contigo, meu filho, não desanima meu filho, essa pedra não é... Vamos pegar o que Paulo diz? Essa prova, essa aflição, essa angústia que tu está sofrendo não há de se comparar com o peso eterno de glória que eu tenho preparado para ti, meu filho. Se Estevão não morre, Paulo não viria. Porque você vê que a morte de Estevão tem uma conexão íntima com a chamada de Paulo. Estevão morre, Paulo está lá, aplaudindo. Quem sabe também não foi um dos que apedrejou a Estevão. Estava lá consentindo, versículo 1, capítulo 8 diz, ele estava aprovando. Mata mesmo esse desgraçado. Como? Por isso que Jesus diz, Ananias, vai lá e diz para ele que ele vai saber e aprender o que importa sofrer por amor a mim. Irmãos, tudo tem um propósito. A sua luta tem um propósito. As suas perdas, o que você perde, tem propósito. O propósito não podemos perder. O propósito é ganhar almas para Jesus, é discipular, é ir e fazer discípulo. O teu propósito, está sofrendo? Louve. Está chorando? Louve. Está doendo? Louve. O que está sofrendo? Não importa, louve. Sirva ao Senhor, adore ao Senhor, tudo coopera. A gente gosta de dizer isso, mas quando a gente está passando pela luta, a gente não entende. Tudo coopera para o nosso bem. Até a morte do justo serviu para expandir o Evangelho. E aí esse Paulo, que está ali, a morte de Estevão desencadeou uma grande perseguição para a igreja em Jerusalém, dos quais Paulo era um dos cabeças que começou a perseguir a igreja e estava entre aqueles que perseguiam a igreja. Mas o sofrimento e a perseguição frequentemente são ferramentas que Deus usa para purificar e para fortalecer a igreja. O espalhamento dos cristãos levou e fez com que o evangelho se propagasse a outras regiões. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, nada para a igreja do Senhor. Que nós possamos estar nesses que caminham, mesmo sofrendo pedradas, mas perseveram e que permanecem no propósito. Seja você um homem com um propósito, seja você uma mulher com propósito, para servir ao Senhor em qualquer circunstância. Aqui é o plano inicial, é o início da chamada de Paulo e a preparação para que nós possamos entrar nas cartas das prisões que foram escritas por Paulo, que nós iniciaremos a falar a partir na terça seguinte, que são as cartas de Efésios, Colossenses, Filipenses e a carta a Filemon, que ele escreve para aquele discípulo, que inclusive Filemon era um crente da igreja de Colossos, e ele escreve, estava passando uma situação, ele escreve para aquele servo do Senhor. Então, aqui Paulo está matando e apedrejando, e encarcerando e perseguindo, e aí nós vamos falar justamente agora do Paulo, o escravo. Quando ele escreve a Timóteo, inclusive ele diz assim, eu estou encarcerado e preso, contudo o evangelho não está preso, o evangelho está sendo proclamado. Então, esse que apedrejou, esse que encarcerou, esse que perseguiu, esse que matou, vai ser preso. E quando ele está preso, é aí que ele escreve essas 4 cartas, irmãos. São cartas belíssimas, principalmente a carta aos Efésios. A carta aos Efésios são 6 capítulos, mas tem conteúdo importantíssimo ali, que muitos chamam, muitos teólogos dizem que a carta aos Efésios é a rainha, Russell Shedd diz isso,
A carta aos Efésios é a rainha das epístolas que Paulo escreveu, ou seja, de tantas riquezas. Ele fala no capítulo 2, as riquezas que temos em Cristo Jesus. Então, Paulo diz, na sua prisão, é um momento que Deus vai parar um pouquinho, que senão Paulo só ia ficar viajando, irmão. Aí Deus prende ele, agora senta aqui, ó, e vai escrever as cartas. E aí ele escreve essas cartas, e que estão aí para nos edificar. O Senhor nos abençoe, meus irmãos, a viver o propósito de Deus nas nossas vidas.